os 4 anos teve uma polêmica só lá com aquela questão do... que teve o piso, né? O governo vinha pagando o piso, mas tinha a questão, o pessoal estava querendo a gratificação e o piso, e aí teve aquele debate todo. E alguns até diziam, alguns críticos, mas Nadine vai perder voto, não sei o que e tal. A senhora deve ter escutado isso, eu até conversava anteriormente sobre isso. Como foi aquele processo? Se desgastou um pouco, porque visto que uma da grande base da senhora também é a parte da saúde. Como foi que a senhora digeriu tudo aquilo e, apesar de tudo, aumentou a votação? Então, Jordan, a gente sabe que eu sempre fui uma enfermeira que procurei honrar a nossa categoria. E durante 3 mandatos a gente procurou estar ao lado da categoria de enfermagem. Nesse mandato agora que passou, eu lhe digo que existiu alguma discussão mais acirrada, porque nós estávamos para implantar o piso salarial da enfermagem, que é um direito e um merecimento da categoria. O piso salarial da enfermagem é um merecimento da categoria. Mas, infelizmente, a gente sabe que a Câmara é uma casa política. E, às vezes, as pessoas até se oportunizam desse debate político para, de fato, tentar tirar o brilho do trabalho das pessoas que têm compromisso com categoria, com a cidade. E eu lhe confesso que, infelizmente, o prefeito Naboh mandou um projeto de lei para a Câmara, onde esse projeto, ele foi um projeto que, na oportunidade, foi divulgado que a vereadora Nadine votou contra a categoria. O projeto não era um projeto da enfermagem. Um projeto, ele retirava uma gratificação, que essa gratificação foi uma gratificação que foi uma luta nossa, na época da prefeita Francisca Mota, para equipararmos o salário das categorias que ainda não tinham piso salarial. E eram, em sua maioria, as categorias. Só que, infelizmente, com a chegada do piso, o município ele passaria por algumas dificuldades, principalmente em relação a outros servidores, uma vez que a gente não luta apenas pelo servidor efetivo. A gente luta por todas as categorias, seja o servidor efetivo ou não. Então, a gente aqui reconhece o direito do servidor efetivo, reconhece o merecimento do servidor efetivo, reconhece as conquistas do servidor efetivo, mas eu precisava me preocupar também com a categoria de enfermagem. Então, pensando em isso não gerar nenhuma demissão para o município, uma vez que as pessoas que trabalham de forma contratada também precisavam ser valorizadas, a gente votou nesse projeto. E não foi só a vereadora Nadine, todos votaram. Mas aí teve pessoas que viu que era uma oportunidade de tentar apagar a história que a vereadora Nadine tinha com a enfermagem, que é a minha categoria. O fato de estar médica hoje não significa que eu não sou enfermeira. Eu sempre serei enfermeira. Desde que eu honre o diploma que conquistei, eu serei enfermeira. Então, infelizmente, algumas pessoas tentaram maquiar a nossa história com a enfermagem, e tentaram desconstruir a história que a gente tem com a enfermagem, e eu lhe confesso que eu fui extremamente exposta, e em nenhum momento as pessoas levaram em consideração a história que eu tinha. É tanto que agora na nossa campanha eu tive o apoio de vários profissionais de enfermagem. A exemplo de André, que está aqui comigo hoje, esse grande amigo que me acompanha hoje, que é técnico em enfermagem, futuro enfermeiro e que sempre esteve ao meu lado. Então, como André, eu tive vários profissionais de enfermagem que estiveram comigo e que reconhecem o nosso trabalho, reconhecem a nossa luta, mas que, infelizmente, eu costumo dizer que as pessoas que não têm trabalho, ao invés de se prepararem para desenvolver ações, elas querem puxar o tapete de quem já tem. Então, o foco era a vereadora Nadine. O foco era diminuir a vereadora Nadine. E, na oportunidade, eu mostrei à enfermagem que o prefeito Naboh, o nosso líder político, ele não ia fazer nada para causar danos, não só à enfermagem, mas a nenhuma categoria. Porque as principais conquistas que as categorias têm em Patos vieram através do prefeito Naboh. Foi Naboh que realizou o concurso público. A gente tem um plano de cargos e carreiras que foi elaborado e votado por este grupo político. Então, os serviços de saúde que funcionam em Patos hoje, a gente sabe que todas as melhorias vieram por parte do nosso grupo.
Pensou-se uma época de forma errônea em uma mudança. E, infelizmente, a cidade de Patos pagou um preço muito alto. Então, o que é que acontece? Nós fazemos parte de um grupo, Jordan, que presta contas da cidade de Patos. Mas que, às vezes, esse grupo vai precisar tomar atitudes que, para beneficiar o coletivo, pode não agradar algumas pessoas. E, infelizmente, tem pessoas que vão querer se apegar a isso para tentar tirar o compromisso. Dizer que o prefeito Nabor não tem compromisso com Patos, que a vereadora Nadir não tem compromisso com categoria A e B. E aí você viu que quando o nosso nome foi para as urnas, o povo de Patos demonstrou aprovar o nosso trabalho. Nós aumentamos quase que 600 votos da nossa campanha passada. Em um momento onde várias pessoas tentavam diminuir o nosso trabalho, tirar o brilho da nossa prestação de contas. Usando o fato de eu fazer parte da sustentação do governo Nabor, e nesse momento o governo pedir que a gente fizesse alguns reajustes para que a cidade continuasse crescendo e contemplasse a todos, usaram isso contra mim. E ainda tem pessoas que usam sites de notícia, que usam comentários em alguns sites para dizer a enfermagem não vai esquecer o que você fez. O que é que não vai esquecer? Que eu lutei pelas 30 horas em Patos, mas infelizmente existia uma lei federal que era muito maior e que não tinha como o município implantar, ainda implantou por alguns tempos, entendeu? Para dizer que a gente sempre esteve ao lado das principais lutas da categoria, que a gente sempre esteve ao lado pela valorização da categoria. Então, assim, eu sou enfermeira, eu sou técnica em enfermagem, eu sou médica hoje. O fato de estar médica não está dizendo que eu vou perder o meu diploma de enfermeira. Eu tenho respeito pela categoria e eu admiro os profissionais de enfermagem. Não é à toa que a gente tem uma equipe em nossa campanha de amigos, um grupo de amigos que esteve ao nosso lado, e sua maioria era enfermagem que estava conosco, né? Enquanto que as pessoas que nos criticaram, que tentaram passar essa mensagem para as pessoas, não obtiveram êxito. Por quê? Porque, infelizmente, às vezes você tenta diminuir uma história de alguém, mas essa história já está enraizada, porque todo dia. A gente não aparece em véspera de eleição como proposta. É tanto que o município de Patos paga o piso salarial da enfermagem desde o momento que a lei federal foi aprovada. Nós regulamentamos na Câmara e Nabor paga mensalmente o piso salarial, como forma de reconhecer o merecimento da categoria. Batendo papo hoje com a vereadora Nadir Rodrigues, ela é republicano e obteve aí quase 1.800 votos, né, aumentando aí